Pá. Fala, moleque de bonecas. Não, ó, é o seguinte, pessoal. Resident Evil aqui. Hoje, cara, inclusive o Resident postou um vídeo, né, com o Pack TW, falando que ele vai voltar a gravar Minecraft. E com Venom. E com Venom. Enfim. Rapaz. Mas, beleza, vamos continuar aqui o nosso assunto, né? Ó, é o seguinte, pessoal. Hoje é terça-feira. Terça-feira a gente ou assiste a aula do Padre Paulo ou então comenta a aula do Padre Paulo. Não é? Então, nessa ocasião, a gente vai comentar. Porque na última quarta-feira, né? A gente faz sempre a dobradinha, né? Terça e quarta. Não é? Na última quarta-feira, a gente assistiu a aula do Padre Paulo chamada Quem nos... Separará. Quem há de nos separar? Exatamente. Quem nos separará? Não é? E a gente vai comentar essa aula agora. Show? Show. Então, antes de tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-se nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Show? Show. É o seguinte. Então, beleza. Como é que o Padre Paulo, ele começa essa aula? Alguém se lembra? Alguém tem a sabe aquela memória assim de fundo? Cara, pior que faz tanto tempo. Bom, ele começa falando que a gente, primeiro, num primeiro momento, a gente compreendeu quem é, não é? A gente compreendeu a encarnação, certo? Só que agora, nesse segundo momento do curso, essa segunda parte, a gente está compreendendo o que fez, não é? Então, o que fez Jesus? Alguém tem uma resposta? Ele nos salvou da morte eterna, da desgraça. É isso, do pecado. a gente chama, digamos assim, quando nós falamos sobre quem é Jesus, a gente fala sobre o mistério, principalmente da encarnação, não é? E quando nós falamos sobre o que fez Jesus, a gente está falando principalmente do mistério Redenção? da redenção. Exatamente. Não é? Então é o seguinte. Mas eu te pergunto, Elvis. O que é propriamente a redenção, cara? Cara, o que a Brígida tá fazendo alguma coisa ali com dinheiro? Ah, pior que eu nem vi, mas só pelo Elvis falando eu já peguei. O que foi? Eu não entendi. Ah, porque é nos A nos Brígida, comprado pagar nossa dívida? a Brígida ela tá dizendo justamente que a redenção é uma metáfora, não é? É, então, beleza, a gente faz essa comparação para entender o seguinte: redenção, redimere, re é de volta, emere é comprar. Então é comprar de volta, não é? Certo. Então Cristo nos comprou de volta, mas a gente entendeu que isso daí precisa ser uma metáfora, não é? Não, a gente tem que tomar cuidado nesse caminho, né? De entender a redenção para não entender nada errado, certo? Por exemplo, a gente não pode entender como se, de fato, Cristo estivesse pagando um valor a Satanás, certo? Pela nossa alma, não é? Exatamente, Brisa. Liguem aí a câmera vocês. Ó, então é o seguinte. ah, a redenção se trata, por exemplo, quando a gente fala daquele Papa que no ano de 873 fez uma carta ao príncipe da Sardenha, justamente pedindo para que comprassem os escravos, justamente para libertarem esses escravos, certo? Então, é mais nesse sentido, certo? Então, nós sendo escravos do pecado, não é? Nós somos libertos pelo Cristo, não é? Então, beleza. Show. E aí o padre ele entra na visão moderna que se tem sobre a redenção, não é? Quando eu falo visão moderna, eu preciso que vocês entendam como eu preciso que vocês entendam como a visão liberal da coisa. Não é? Inclusive tem um podcast aí do padre José Eduardo falando da Hyper Grace, né? Um negócio assim, Hyper Grace. Enfim, que é nesse caminho aí.
Mas o padre justamente fala, né? Que a visão moderna, ela entende a redenção, que é uma mistura, digamos assim. É uma combinação de misericórdia e justiça, como sendo puramente misericórdia sem justiça. Mas como que surgiu essa linha de pensamento? Quando um rapaz pregou 97 teses numa igreja. Justamente essa linha de pensamento é uma reação histórica ao que os protestantes clássicos, eles pensavam, não é? Porque eles praticamente negavam a misericórdia e pregavam a justiça. Não é? Eles falavam tanto da justiça, ah, a justiça da cruz, não é? E tudo mais, certo? Cara, o que é interessante, não é? Porque, assim, não se pode negar a justiça justamente porque o quesito justiça na redenção é puro fruto da sabedoria de Deus, não é? É puro fruto do amor divino que o filho tem ao pai, não é? Então, é justo que o homem ame a Deus, certo? E diante disso que Cristo se entrega. Mas tanto por esse amor de justiça, esse amor ao pai, como também por esse amor misericordioso por nós, não é? Só que então os protestantes clássicos eles pregavam praticamente zero misericórdia, completamente justiça, não é? A redenção se tratava puramente de justiça, certo? Só que nesse caso, quando se extrema essa visão, acontece justamente uma inversão da justiça. Não é? Essa justiça passa a ser, na verdade, uma vingança, certo? Show? Então, beleza. É como se é como se Cristo ele tivesse literalmente sendo castigado por Deus, assim, em virtude da natureza humana. Não é mais não é isso que aconteceu. Porque Cristo se entregou livremente. Na verdade, é justamente um ato de amor, não é? E não um ato, digamos assim, de certa forma, crueldade. É uma Não é punição, né? porque não há como haver uma vingança se Cristo sequer pecou, não é? Então, beleza. Então, essa visão, ela demandou, não é, historicamente, uma reação. Então, os primeiros protestantes, os protestantes clássicos, eles viam dessa forma, só que hoje em dia, os protestantes liberais, não é? A vertente liberal da teologia, ela prega justamente o contrário. Ela nega a justiça e prega uma completa e simplesmente, assim, distorcida misericórdia, não é? Então, é como se. Digam aí se vocês se vocês não percebem isso no dia a dia. Que, cara, todo mundo é filho de Deus. Não se tem essa visão Sim, no dia a dia? sim. Não é o que é popularizado assim, todo mundo é filho É de Deus. verdade, é verdade. Não é? Então, assim, então tá todo mundo salvo, né? Tá todo mundo salvo, Aí brincou, né? Mas brincou certo? na Não primeira tem o que parte, na fazer, segunda, aí se perdeu na brincadeira. Brincou e se perdeu. certo? Então, é o seguinte, olha o que é perigoso, certo? Porque essa visão, ela foi muito carregada, como diz o Padre Paulo, pelos filósofos existencialistas, não é? Então, ele fala de Bultmann, ele fala de Heidegger, não é? E ele justamente diz que Bultmann, né, que era, digamos assim, discípulo de Heidegger,
Qual que era o conceito de Heidegger? Era que o homem caminha para a morte, não é? E aí Bultmann, ele conclui. Então, se o homem caminha para a morte, né, para a destruição, certo? Para o seu fim, então o reino é agora. E aí, olha que perigoso, porque então Cristo, ele deixa de ser quem é e passa a ser puramente um mensageiro, não é? É justamente Cristo, ele passa a ser aquele cara que veio só para falar assim: "Ah, nós temos que fazer, nós temos que viver o reino de Deus". Justamente como se Cristo tivesse sido aquele que veio justamente anunciar que todos são filhos de Deus, certo? Então, assim, é uma quebra, né? É uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de visão, certo? Do entendimento da coisa, né? Porque o entendimento que nós temos é que Cristo, ele veio redimir a humanidade por amor a Deus e amor a nós. E se entregando livremente, ele cumpre a justiça de Deus. E cumprindo a justiça de Deus, nós então, reconciliados com Deus, nós podemos então participar da vida de Deus, não é? E é aí que a gente chama de aspecto negativo e aspecto positivo da redenção, não é? Qual que é o aspecto positivo e o aspecto negativo, Davi? Qual deles? Os dois. Vixe Maria. Eu respondi uma metade, eu respondo outra metade, porque o inteiro não vai dar certo. Eu acho que eu fiquei na mão. Sim, vai. Diz aí pelo menos um aspecto positivo, aliás, ou aspecto positivo ou aspecto negativo O aspecto positivo do que mesmo? da redenção. Tem aspecto negativo? Tem. Enfim, mancho. O positivo é ter nossos pecados perdoados, né? Para pra pensar. Sim. Não, é justamente o contrário, não é? Porque o aspecto negativo da, da redenção, eu gosto de entender isso daí como se a gente fosse considerar, digamos assim, um saldo de um banco, não é? Ah, meu saldo no banco tá negativo. Enfim. Como pode? Então é como se. Ó, piada interna, enfim. Ó, é o seguinte, então é como se fosse um saldo de um banco, não é? Nós ficamos negativados com Deus, certo? Infinitamente, né? E esse é o aspecto negativo, infinitamente, não é? Então, Davi, como é que se mede a gravidade de uma ofensa, de uma injúria? Ah, é com base na dignidade da pessoa ofendida. Com base na dignidade da pessoa ofendida, né? E essa dignidade se mede pela necessidade que a pessoa que ofendeu tem Tem da outra. da pessoa ofendida, não é? Então, olha que louco. No aspecto no aspecto de, assim, reconciliação, certo? Assim, o que que mede a capacidade de reconciliar? É o grau de dignidade da pessoa que pede perdão. Um negócio assim, né? O grau de dignidade justamente da pessoa que reconcilia, né? A pessoa reconciliadora, não é? Que é Do Redentor, responsável. pronto. Terminei o que eu tava fazendo, gente. Vou ligar a câmera. Show. Ó, Estava em que é reunião do justamente negócio do responsável processo por essa seletivo. reconciliação, não é? Então,
Exatamente, há muito antes de Davi, não é? Você questionou. Enfim, outra piada interna aqui. O pessoal que vai assistir na. Na aula Ô, o pessoal não gravada. vem pra cá, não vem pra cá, aí não vai saber qual que são as nossas piadas internas. Rapaz, Enfim, aí beleza. só quando eles vierem pra primeira call do livro do John Henry Newman, que eles ouviram a gente falando aquele negócio da régua, eu não vou nem falar nada. Se formou contigo, Felps? Foi. Ó, aí é o Não, seguinte. cara, Tô frescando, tu cara, tô entendeu? frescando. Tu entendeu? Ei. É que eu não sei, ele é beato, não sei se ele é servo de Deus, beato, se ele é santo. É o que? Ele é santo, mano. Ele vai ser doutor da igreja, mano. É São John. Perfeito. Cardeal Newman, mano. Chama de Cardeal Newman, que aí Perfeito. dá bom. Aí de Tá bom. Padre Pio. Perfeito. Ó, aí é o seguinte. Até me perdi aqui. Ah, é como se fosse o saldo do banco, né? Então, o aspecto negativo trata justamente do nosso, digamos assim, de quando nós negativamos nosso saldo, né? Então, nós pecamos. E Uhum. sendo justamente destituídos da graça, Cristo, ele, por amor, quis se entregar para justamente nos redimir com Deus, não é? Porque, voltando, é justo que o homem ame a Deus, certo? Oi. E, obviamente, também por amor. Não é porque nós não merecemos. Então, é o seguinte. Esse é o aspecto negativo. O aspecto positivo é justamente quando o nosso saldo, opa, ele não diminui, ele aumenta. Como assim o nosso saldo aumenta? Ó, a gente não tava zerado lá no Adão e Eva e Era tudo mais? negativado, isso sim. Então aqui, ó. Trata disso. Não, negativado depois do pecado. Perfeito. Enfim. Aí é o seguinte. Mas a gente não tava lá, no momento inicial, zerados? Qual o momento que a gente ganhou o saldo? Certo? Sei lá. É justamente no momento que nós somos elevados, não é? Nós somos elevados à participação na vida de Deus. Nós somos Começou elevados mal. ao céu, à felicidade eterna, não é? Começou. Então, esse é o aspecto positivo, enquanto o outro é o negativo. Se liga? Então a gente só fica positivado depois que morre. Calma aí, cara, né? Cara, tu tem que entender primeiro que isso aqui é a redenção, tá ligado? Então, antes que eu exercite algum pensamento contigo em relação a isso aí, é importante que tu entenda, cara, isso aqui é a redenção. Tu tem que separar a redenção, não é a salvação, especificamente, da justificação. Qual que é a diferença das duas coisas? É porque eu não entendi a última coisa que tu falou. Só ouvi redenção, aí tu apontou assim E pro a lado e eu não justificação. entendo. A Eu não sei qual é. justificação. A gente Qual da a diferença da redenção redenção. para a justificação é justamente porque a salvação, ou melhor, a gente estava usando o termo salvação, né? Porque ele é mais objetivo. Mas é o seguinte, qual é a diferença da salvação para a justificação? É porque a salvação, ela é objetiva. Não é que Cristo nos salvou, não é? Enquanto a justificação, ela é, digamos assim, subjetiva, certo? Ela não é, digamos assim, direta. Porque, beleza, Cristo nos salvou, efetivamente. Mas será que eu vou ser salvo? Não é? Então, depende justamente dessa paixão, não é? Porque nós temos a ação, nós temos a paixão, não é? A paixão é a reação a essa ação, não é? Então, depende se nós vamos receber de fato esses frutos da redenção, não é? Então, beleza. Show? Ó, é o seguinte, a gente tá falando do existencialismo, né? Então, Jesus mensageiro, né? Ah, todo mundo é filho de Deus, tudo mais, aí o reino é agora, certo? Mas, cara, assim, O reino é agora. qual que é o Ah, é. problema disso aí, Elvis? Qual que é o problema disso aí, Elvis? Do reino ser agora? É, porque Hoje que assim, tá todo o mundo. Já tá Heidegger, todo mundo salvo. ele... Calma aí. Ah, O Heidegger, ele tinha essa questão, né? De que o homem caminha para a morte, né? Um princípio existencialista. Não é isso que a gente chama de homem autêntico. Não é aquele negócio lá do ser para a morte. Não é um conceito da filosofia existencialista. Não é?
Uhum. Então, o homem, ele caminha para a morte, na visão existencialista. E por isso, o Bultmann conclui, o reino é agora. Qual que é o problema disso tudo? Macho, o primeiro problema é só tu olhar pro estado que o mundo tá agora, pô. Se esse aqui é o reino, lascou completamente. O mundo tá totalmente sendo destruído aí, guerra e tudo mais. Mas enfim, e eu acho que da nossa própria natureza jamais permitiria. Eu acho que se Deus nos colocasse na utopia amanhã, o ser humano certamente acabaria com tudo, entendeu? Então acho que é muito difícil. Muito difícil não, é impossível ter um reino aqui. Reino só o reino de Deus no céu. Paraíso depois da salvação também. Cara, mas tu compreende que, de certa forma, assim, dá pra que a gente trabalhe, certo? Para que o mundo, que ele seja o mais parecido possível com o reino de Deus, não é? Uhum. Então, por que que... É porque, assim, Hum. beleza, tu falou pela... Teu argumento, pelo que eu entendi, foi em relação ao lado pragmático da coisa, né? Tipo assim, será que é prático isso? Cara, mas... Não me entenda mal. Mas, assim, se, de certa forma, nós somos chamados, enquanto católicos, a fazer com que, digamos assim, a nossa vivência se configure a vivência de Cristo, não é efetivamente, assim, participa desse processo, mesmo que talvez indiretamente, não é a transformação do estado que nós vivemos, não é da forma que nós vivemos, não é? Assim, para que, beleza, imagina isso, todo mundo é santo, tá ligado? Todo mundo age como Uma coisa Cristo, linda. não é? Todo mundo age nessa perfeição. Ou melhor, pelo menos buscando isso, certo? De uma maneira efetiva. Tu não acha que o mundo, ele seria, como é que eu posso falar? Ah, de certa forma parecido com o Reino de Deus? No sentido de que, beleza, é um lugar legal. É tipo assim, uma utopia. Não é? Então, tipo assim, eu não acho que esse caminho pragmático da coisa, ele sirva pra gente entender isso daqui, não é? O que a gente tem que rejeitar dessa visão do reino agora é justamente porque ela descaracteriza Cristo, não é? Cristo, lembrando, passa a ser um mensageiro, não é? Descaracteriza o que há de mais elevado, não é? O que há de interior Divino. e sobrenatural. Oi? Diz aí? Divino. Menino, que foi que eu... Tiro divino. Divino. Exatamente, Tiro exatamente, divino. Ah, tá. exatamente. Men- Então, beleza. Agora, vocês me permitem baixar o Frei Gilson nesta call? Eu Hum. quero fogo, 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 fogo no Calma Vai aí, céu. cara, não raspar é o isso não. cabelo? Raspar o cabelo, careca. Não! Ó, é o seguinte. Eu... Eita, rapaz, tá aqui. Ah. Ó, E aí, só infinito. eu vou colocar aqui, ó. Você. Aí, tá aparecendo O que aí? é isso? É a É o Google. Bíblia! Ah, tá. Ah, tá. Aí eu vou falar o seguinte. Meus irmãos, abram sua Bíblia. No capítulo 2, versículo 7 do livro de Filipenses, não é? Cara, pior que. Pois é. Já tinha preparado tudo. Mas não, Questões de biologia, Cadê? bem ali. Tá ali, ó. Perfeito, o homem é Mas bom. aniquilou-se a si Exatamente. mesmo. Não, é porque a gente O homem faz é isso bom, aqui o homem é pra bom. quem não sabe, a gente faz isso aqui na quinta-feira. Não é no nosso projeto novo, Caraca, certo? específico, o S, tá Enfim. maluco? Segunda fase da US é pior do que bater Aí na é o mão. seguinte, voltando ao assunto da Cal, não é? Inclusive, não é? Quem que se lembra desse trechinho aqui, né? Rapaz, parece que a gente até leu um dia desse, né? Isso aqui. Essa aqui, Faz do um nada. Quem tempinho sabe aí num já. domingo.
né? Nem parece que Enfim. domingo foi assim. Exatamente. Mas enfim, eu queria justamente fazer essa leitura, principalmente do versículo 7 aqui, né? Porque diz que, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Não é? Então, a partir desse versículo surgiu uma heresia. Qual que é essa O heresia? quenotismo. O quenotismo, Quenotismo. certo? Só pra eu entender, o que é o É, quenotismo? Alguém sabe? Caramba, eu não sei o que é o quenotismo, meu Deus do céu. Caramba, alguém me ajuda. O que é o quenotismo? O que é o quenotismo? Francis Davi. Cara, o Francis Davi tá na ponta da língua dele, ele tá até mostrando a língua pra Tá na fora. ponta da língua dele, mano. Ele tá. Só que Que com a língua pra notícia, fora, ele tá Leproso, falando. olhem. Interpreta a passagem bíblica de Filipenses 2:11, onde Cristo esvaziou-se de si mesmo, ao encarnar-se e assumir a forma humana. O que é isso aí, mano? Sim, mãe, e Ó, aí? enfim. E Ó, aí, Francis mas o que é que Davi, ela sim, fala? diga aí, cara. O que é o quenotismo, Francis Davi? Vem do kenos, grego. Como é que Desculpa. é? Vem de Kenosis? É, É isso mesmo, vem de Minha Kenosis, resposta né? não vale não. perfeito. Então, inclusive, eu acho que é até a comunidade, né? Do querido Juninho Casimiro, né? Que a gente canta em toda a reunião presencial, né? Eu acho que é a comunidade dele, né? Aí A é? comunidade Kenosis. Não é não? Que é até a cruzinha Não com sei não. tipo uma luazinha em cima. Enfim. Mas vem de Mano, Kenosis, né? calma aí, Kenosis mano. é Eu tava justamente. falando sozinho, mano. O microfone tinha desligado. Querotismo não é negócio E que Jesus Cristo foi tinha triste. abandonado a divindade pra entrar na humanidade? Porque Kenosis é justamente essa entrega, não é? Esse esvaziamento, não é? Significa justamente isso, se esvaziar, não é? Então, assim, a partir disso, o kenotismo, não é? Ele diz que no que Cristo aniquilou-se a si mesmo, ele justamente se destituiu de sua divindade, não é? Só que é absurdo isso. Por que que é absurdo? Porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. Indivisível. Jesus basicamente, Jesus é uma pessoa divina, né? A segunda pessoa da Trindade, certo? Então Jesus é uma pessoa divina. E uma pessoa divina que assumiu a natureza humana, mas é uma pessoa divina, não é? E de toda forma, se Cristo tivesse abandonado a sua divindade, como é que a redenção aconteceria, né? Como é que nós seríamos salvos? Certo? Como é que justamente aquela pessoa responsável por reconciliar a humanidade com Deus teria a dignidade suficiente para, assim, igualar aquela injúria infinita que foi cometida contra Deus? Não é porque, sendo justamente uma injúria de gravidade infinita que nós cometemos contra Deus, devido à dignidade de Deus, então seria justamente necessário que a pessoa que nos redimisse, não é? Que nos reconciliasse com Deus, que essa pessoa tivesse a dignidade, assim, da mesma, digamos assim, da mesma proporção, da mesma, da mesma ordem infinita de Deus, não é? Então, sendo ele o próprio Deus, não é? Então, por isso que acontece a redenção, não é não? E o Alves rindo aí há meia hora. Cara, é Beleza? porque, deixa eu falar. Mancha, porque toda vez que eu tô rindo, mas porque eu tô olhando pra tu, aí eu vou olhar pra cara da Brígida, eu não aguento. Caralho, eu não pode ficar Olha, rindo. Entendi. desculpa. Aí, Caraca, eu tô legal. muito puto, eu tô a meia hora tentando não rir, não tô conseguindo, me perdoa, velho. Enfim, vai. Então vamos lá, Então, olha. Tá me ouvindo agora. essa. Cara, essa transformação de um Cristo puramente um Cristo apostólico, no sentido de ser um Cristo simplesmente mensageiro, não é? É absurda, não é? É absurda. Até porque essa não é nem a mensagem do Cristo, não é? Mas também porque Cristo não era isso, certo? Ou melhor, não era só isso, certo?
Então, isso também lembra outra heresia, não é, Alves? Qual é a heresia que lembra? Deixa eu ver, uma heresia. Pô, o arianismo, é? O arianismo. O arianismo. Acertei. O que que diz a heresia ariana? É a arianista? Que Cristo não era Deus. Ela põe em dúvida a divindade de Jesus, né? É que Cristo não tinha a mesma substância, não é? De O Deus, que né? o Não Papai Noel tinha. fez? Atenuário. Como é Ó, é aquela o palavra seguinte. grega? Otário. Homoiasis? O, Homoiúzios. homoúsios, perfeito. Meu Deus, Perfeito. homoiúzios. Como é que eu tô falando? Então, Homoi... Era homoouses pra homoiuses, não era não? Foi só o I, Uhum. né? não, não, era Botou o izinho. homoúsios, que é justamente o correto, certo? Uhum. Porque diz o que que é homo. Alguém sabe o que que é, por Eu acho que eu exemplo, um falei certo, só que eu pronunciei errado. o que que é um Deixa eu ver aqui. homossexual? Que gosta O que do que é um mesmo homossexual? O sexo. mesmo. É, homo O vem do mesmo, mesmo. né? É. O mesmo sexo. Homo- Vocês vão perceber que no momento que eu pego esse homo e coloco uma iota depois, ou melhor, no momento que eu torno o homoousios como sendo homoiousios, Ah, o é. que acontece? Eu, eu falei certo. Essa Eu igualdade. pronunciei errado. Calma aí, Francis Davi. Calma aí, Francis Davi. Tá. Ó, essa igualdade se torna uma semelhança puramente. Certo? Então, eles pretendem. O arianismo pretende dizer que Cristo era de uma natureza, de uma substância semelhante à do Pai. Mas aí a igreja professa que Cristo é da mesma substância da do Pai, não é? São Nicolau, Então, grande, deu um murro na cara do Ario pra ele deixar de ser besta. Grande, velho. Um dos grandes Isso momentos é verdade? da igreja primitiva, né? Isso é sim, verdade e mesmo? quem. Ó, pra gente fazer um parênteses rapidão. Qual foi o concílio mesmo que combateu isso aí? O de Nicéia foi? Tá, caramba, tá fera demais, ó. Foi Tá afiado, fera né? demais. É isso. Tá doido? Qual ano o concílio de Nicéia? Agora eu quero ver. Agora subiu a US agora. Agora é Tem a US. 700 anos, um dia desse. Caraca. Bicho, É eu só sei que diminuir tem 700. Vamos dar pra mil, filosofia. tem mais de 1.600 anos. Cara, 300, tá perto? Tá na linha? E 20 320 24? quase 325. Não, Caramba, mas o cara. mano. O cara. Agora, viu? Que Acabei doido, de Enfim. cara. dizer. Eu 300, só. 700. Só aproveitando que eu tô te. Só aproveitando que eu tô já te atazanando, né? Eu quero saber. Qual foi o santo que combateu o arianismo? Oxe, São Nicolau, não foi não? Não tava falando até agora. Não, o nome principal que Irineu de combate Lyon? o arianismo é outro. Irineu de Lyon? Elvis, desculpa aí, é sério, eu não quero ficar te atazanando. Mas, cara, Atanásio. Ah, tá, meu Deus! Santo Atanásio. Cara, que Perfeito. cara besta. Ele deixou o trocadilho o tempo todo. Meu Deus, que cara idiota, cara. Como é que pode? Então, é o Caraca, seguinte. bicho, é Ele inacreditável. era bispo ou ele era padre? Santo Atanásio, eu acho que ele era bispo. Santo Atanásio, ele diz que nós estaríamos perdidos, não é? Tanto, eu acho que inclusive é ele que convoca o concílio, né? Uma coisa assim, né? Enfim, não lembro agora de cabeça. Eu vi um Vou dia ficar desse, devendo. um negócio com o Lucas. Enfim, Ele era mas bispo. show. Aí é o seguinte. Então, o que que ele aponta? O que que Santo Atanásio aponta? Ele fala assim, ó. Ele diz: tira essa iota. Ele diz assim, ó. Nós estaríamos perdidos, não é? Nós estaríamos perdidos porque não haveria redenção, não é? Então, justamente a redenção, que é uma obra teândrica, né? Porque é justamente a junção de theo, não é mais andros, não é? Ou seja, homem-deus, não é? Se torna puramente uma ação ândrica, né? Mas aí se esvazia completamente do seu sentido, não é? Então, olha que absurdo. Se isso acontece, nós estamos dizendo que
Deus nos abandonou. Vocês têm noção disso? Deus nos abandonou a nós mesmos. Lascou, né? Demais. Já era. Então, é o seguinte. O padre agora chega num ponto muito importante da aula. Porque ele fala assim: tudo o que Jesus faz é o quê? Grande. Grande? Tudo que Jesus faz é salvação, não é? E Era aí eu pra ter queria feito justamente assim, entender a cruz. por Ele estendeu os braços, todo mundo falou grande. E aí, É mano? grande, a cruz é assim, ó. É desse jeito aqui, ó. tinha que fazer mais assim, né? É. Papo reto. Assim, Ó. ó. Então, beleza. Ó, mas por que tudo que Jesus faz é salvação? Eu já respondi demais já. Deixa aí pros universitários aí. Pra rapaziada. Agora é a Brígida sabe. Porque a Já Brígida. fui eu. Já falaram, agora não Falta pode só falar não. porque o Davi e a Maria. E aí, Brígida, por quê? Por que tudo que Jesus faz é salvação? Ele é o Salvador, né? O Redentor. Show. Mas isso também tem relação com, digamos assim, um caráter de Cristo. Não é com a característica que ele tem, não é? Porque Cristo, ele é o quê? Ele é a própria... Eu ia falar o Cordeiro de Deus. Legal. Mas ele é a própria o quê? Cristo é a própria o quê? Hein, Cabeça. pessoal? Cristo é a própria o quê, cara? É o próprio olho. Cara, Pra minha cabeça. meu Deus, Própria cara. Caramba. Macho, eu vou... Pô, eu vou ter que... Eu vou ter que relembrar vocês Vai ter que as palavras do reprovar. nosso Vai querido. reprovar a turma. Não. Não. Vai fazer de novo o ano letivo. Ó, cara, As eu vou palavras ter do porco que idólatra. pegar Como é mesmo o nome dele? É as Mariano. palavras... João Vitor. As palavras Já pessoal, esse aqui do é o nosso Mariano, querido... porco idólatra. Mariano, ele tava guardando. É o porco idólatra aqui, ó. Papo Ele é reto, católico. Mariano aí, ó. Mariano porco-idólatra. É, Não é ele é porque católico, ele é pra quem não porco-idólatra, sabe. porque ele é Mariana. Aí, É. pô, pra quem Ele não vai sabe, guardar nossas. todo católico adora Nossas- imagens, entendeu? Pra quem não sabe. Aí, Mas tu não vai botar o nome Economia. dele não pra a gente não celebra dar no dia 1º de copyright? abril, o dia da adoração das imagens. Copyright é com dia 1º de diácono. abril. Aqui, ó. Quem que é esse rapaz aqui, Menino. ó? Quem foi que esse rapaz aqui? O que que foi que esse rapaz aqui falou que eu sempre lembro vocês? São João Paulo. São João. Não Ele tenhas falou- medo. Ele falou assim, eu sou muito estiloso. Cara, pior que o argumento do Francis Davi foi gigante, viu? Mas não é isso, não. Agora o Francis Davi argumentou, viu? Mas não foi isso que eu quero lembrar vocês. Ah, É porque São João Paulo II, naquela... Tem um vídeo que, inclusive, eu acho que eu já mandei no grupo algumas vezes. Que ele justamente que Cristo é tudo que Deus havia de dizer ao mundo. Não é? Ou ele é o seja, verbo. Cristo, Ah, ele é a própria palavra. revelação, Fala. não é? Ah, Então, ele é o assim, verbo. Ah, esqueci. enquanto nós, assim, Ei, o porco é o, Sim, é beleza. o ajudante do altar aí, mano. enquanto nós estamos com Cristo, nós aprendemos, não é? Deus se revela cada vez mais, não é? A nós. Não é? E, cara, isso é salvífico, né? Essa verdade é salvífica, sabe? Então, beleza. Show. E aí a gente começa a falar dos caráteres, não é? Vamos só para não perder o costume, né? Eu já falei que eu ia dar um de Frei Gilson hoje, né? Então, para não perder o costume aqui, vou colocar aqui, ó. Show. E vamos Mas- abrir agora. Esses católicos Aonde? que leem a Bíblia aí, rapaz. Isso aí. Tem que ver isso aí, mano. Cara, isso aqui é livro Como é? de... É assim, ó. Vai ser Isaías. A Brígida já aderiu ao Comporta aí, movimento mano. aí do Elvis. Exatamente, pô. Aura, Ó. aura. Aí, beleza.
Ó, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o Isaías. chamará Deus conosco. No Antigo Testamento, livro de Isaías, que é o Emanuel. seguinte: Uf. Cristo é Deus conosco, não é? Perfeito. Virgem Ou melhor ainda, conceberá. ou melhor ainda, aqui ó, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então, é assim, Aleluia, é algo filho. que é justamente não É só isso. concretizado no Novo Testamento, mas é rememorado, não é? Cara, ei Davi, tu me permite? 2 minutinhos? Beleza. Quando eu te pedir. Não, é porque o áudio da Davi tava fazendo rau, 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 parece o Pac-Man, tá ligado? Cara, infelizmente. Que tipo Aí de é o comparação? seguinte. Não, é sério, é porque tá fazendo rau, rau, aí vai atrapalhar principalmente a gravação, né? Aí beleza, tá atrapalhando a gravação! Sim, aí é o seguinte, Nossa, cara, ó, que baita referência. isso vai ter referência. Sim, e aí o padre, ele começa a já falar dos predicados de Cristo. Quais são os predicativos, Do que certo? jeito? O que, cara, Cristo, o que Cristo era? Quais são suas características? Assim, quem era Cristo, não é? Vou me livrar logo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ó. Minha parte eu já falei. Agora é com vocês. Já soltei a carta aí. Essa teologia de baixo aí, né? Sim, Indo, mano. indo, indo por baixo das categorias cristológicas. Não, aí, tô frescando. Ó, é o seguinte, Tu me perdoa por nascer cara, assim? Né? Cristo, ele é sacerdote e profeta, não é? Papai, Por que tudo que ele é bem. sacerdote e profeta? Porque ele Cara, revela-se salvando, não é? Então, quanto mais Cristo se revela, mais ele salva, não é? eu ia No falar sentido que de ele era que sacerdote quando porque ele ele era o que está se sacrifica. revelando, ele Aí ele está se salvando. sacrificou. E no momento que ele está salvando, ele está se revelando, não é? Diz aí, Franz Xavier. Eu ia falar do sacerdote que era porque ele se sacrifica, né? Que sacerdote não é o que sacrifica, então ele se sacrifica, sabe? Eu sei que o significado não é Então, só esse, mas mas nesse quesito a gente está justamente tentando entender isso. Por que que ele é sacerdote e profeta? Por que que ele é essas duas coisas ao mesmo tempo? Porque o profeta, ele revela, não é? E o sacerdote, ele salva, não é? Nesse sentido. então, aí ele Então, se revela Nos e salvando. salva, salvando. salvando. E ele nos salva se revelando, não é? Ah, Tem justamente a ver com o que a gente tinha acabado de falar, né? Que tudo que Jesus faz é salvação. Não é que Cristo é tudo o que Deus havia de dizer ao mundo, certo? Então, beleza. Outro caráter de Cristo. Cristo, ele é pastor e rei, não é? E aí é interessante, né? Porque tem várias questões aqui. Certo? Por que que ele é pastor e rei? Não é nesse sentido a mesma função, digamos assim. Mas por que que ele é pastor e rei? Porque ele tem um senhorio, não é? Porque Cristo é nosso Senhor, não é? Uhum. E justamente, ser salvo é aceitar essa verdade. É aceitar que Cristo é o nosso Senhor. Não é que nós devemos, digamos assim, ah, ser servos, de fato. Não é um dever nosso, não é? É algo que já é, assim, natural de nós, certo? Então, é um bem que a gente, que nós sejamos servos de Cristo, porque é, de certa forma, nossa função, não é? É para isso que nós fomos criados, essa é a natureza das coisas, não é? E aí chegou uma questão, que é a confusão da autonomia, que o padre trata, né? Porque um não a Deus é um sim à perdição, certo? E aí o pessoal fala, ah, não, mas nós tínhamos que ter autonomia, não, isso não é liberdade, né? O velho argumento se, é porque é difícil, então não é liberdade. Não, não é assim que funciona, certo? Então,
a autonomia que a gente trata na visão católica é uma autonomia que diz o seguinte, que cada ser age segundo a sua natureza, não é? E beleza. Isso não significa independência. Não significa que nós somos independentes de Deus. Não é mais que nós, digamos assim, somos autônomos no sentido que nós agimos segundo a nossa natureza, certo? E Deus, sendo perfeito, né? Ele age segundo a natureza de Deus, que é perfeita, não é? Enfim. Então, é nesse sentido, certo? Mas beleza. Cara, redenção. Redenção, ponto importante. Lembrando, ela tem um caráter objetivo e tem um caráter subjetivo. Qual que é o caráter objetivo da redenção? Salvar a gente. É a salvação. Beleza. A Então Cristo salvação, venceu o pecado, não é? mediante Qual que é o caráter mediante a subjetivo? cruz, né? É nós submetermos a ele, nós Justamente. seguimos Ó, ele. É. cara, vocês aprendem no colégio, não é? Eu acho que vocês devem ser melhores professores, né? Enfim. Mas as professoras lá do CPM, né? Elas tentam basicamente, assim, cultivar uma visão que diz o seguinte: que beleza. Quando é uma afirmação, é algo objetivo, certo? Mas quando é uma pergunta, tem um caráter subjetivo, não é? No sentido, assim, de possibilidade e tudo mais, é um caráter subjetivo. Então, para que fique mais didático pra gente, é só vocês pensarem o seguinte: beleza, De, f- caráter objetivo, Cristo venceu o pecado. de fato, é um Caráter subjetivo. acontecimento. Nós seguimos ele. Caráter... Aí pode ser Não, sim ou mas não, se né? liga, é uma É. afirmação, não é? É uma Aham. afirmação, né? Cristo venceu o pecado. Sim, O caráter subjetivo. é Nós um fato. deixamos-nos ser vencidos por Cristo, não é? Depende. Ah, Será que nós entendi. deixamos-nos vencer por Cristo? Então, beleza. Último caráter de Cristo, e esse daqui é uma das, pra mim, a chave de ouro, certo? Pra fechar assim de forma magnânima essa cal. Porque Cristo, ele é juiz e vítima, não é? Cristo, ele é juiz e vítima. E nesse caso, de uma forma perfeita, né? Ah, Não é lembrei. como no Brasil. É, Aí é o exato. seguinte. Cara, eu pensei ó, exatamente nisso. Recentemente isso acabou acontecendo aí, né? Enfim. Aí é o seguinte. Não, mas é sério. Cara, e olha que interessante, né? Porque Cristo justamente tem esse olhar misericordioso, né? Pra gente, né? Assim, sendo tão miseráveis, né? Cristo, ele quis nos salvar, certo? Então, ele olha pra nossa miséria e ele nos entrega misericórdia, não é? Cara, olha, assim, essa grandeza, não é? Que é própria mesmo de Deus. E, e aí eu queria Tem que reiterar o ponto abrir. de que o vítima não é que tipo Jesus foi vítima da ira de Deus que tu tava chamando a atenção disso em outras Exata, aulas. exatamente. Nesse sentido, o vítima é justamente no sentido de que nós temos Isso daí é de outra aula. Infelizmente, quem perdeu, perdeu nesse É. caso. Foram vários aulas Mas atrás. nós temos na adoração, certo? Nós temos o seguinte: sacerdote, vítima e altar, não é? Cristo é essas três coisas, certo? Então, Cristo, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é vítima, não é? Ele dá a si mesmo, certo? Então, beleza. É nesse sentido. Sim, mas eu queria. Vocês estão vendo aqui a tela ou só minha cara? Não, só minha Ah, cara. só, Só a só tua tua cara. cara. Colocar minha cara feia aqui no canto. Ó, tá aqui, ó. Vamos abrir agora no livro de. Deixa eu ver aqui. Coríntios. Primeiro Coríntios. Abram a Bíblia de vocês. Eu vou abrir aqui. Cadê, cara? Tá aqui, ó. Achou o cara cego, mano. O cara olhou todo o Novo Testamento e não achou o Coríntios. Sim, aí, salve. Sim, aí. Deixa eu abrir aqui. Ó, Aí. é o seguinte. Eu quero pedir agora uma licença pra vocês pra fazer uma leitura
de todos os capítulos que a gente for ler agora, certo? Não ler só um versículo, mas ler todos os capítulos. Eu acho relevante, certo? Então, vamos lá. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós o direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos, do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é na realidade em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito. Quem trabalha deve trabalhar com esperança, igualmente, quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Se outros se arrogam esse direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso deste direito, sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Mas não temos usado de nenhum desses direitos, e nem escrevo isto para reclamá-los. Preferiria morrer. Mas ninguém me tirará este título de glória. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, né? A Brigida já tá, né? Aí, beleza. Aí é o seguinte: se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do evangelho o anuncio gratuitamente sem usar do direito que esta pregação me confere, não é? É aquele negócio que a gente fala, né? O primeiro ouvido perto da nossa boca é o nosso, não é? Então, embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus me fiz judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estágio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi e se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo, que o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Não é? Calma aí, cara. E aí eu queria, né, aproveitar o ensejo de São Paulo, né? Pra em São Paulo. É o seguinte. Cadê? Deixa eu ver. Capítulo 3. Certo. Vamos ler todo o capítulo 3, que é o que eu tô falando. Esses últimos versículos eu queria ler todo o capítulo. Certo? Porque assim, é uma maneira de aprofundar melhor no nosso coração essa mensagem, não é? Então,
No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. A mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua revelação, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Não é? Então, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Não é? Então, cara, justamente, da mesma maneira que em Coríntios ele fala sobre a corrida no estádio, ele tá dizendo isso, né? Que como numa corrida, Cristo alcança, não é? E agora o nosso objetivo é alcançar o Cristo. Nós fomos primeiro alcançados por Deus, não é? E agora a nossa meta é o Cristo. Nosso objetivo, quem nós devemos alcançar? É o Cristo, né? E por isso que ele fala, né? Justamente, assim, epéctasis, não é? Ele, assim, ele se atira, certo? Assim como o Padre Paulo fala, né? Inclusive, salvo engano, o próprio Santo Ambrósio, né? Ele fala sobre a questão do epéctasis, não é? Mas, cara, isso tem tudo a ver, inclusive, com aquele outro termo que a gente tinha falado, né? A kenosis, não é? Com se esvaziar, né? Mas nesse sentido, é justamente um se esvaziar, assim, se atirando a essa meta, não é? Como alguns domingos atrás, né, a gente viu aquele versículo que falava sobre sentar na frente, né, sentar atrás, não é? Sobre que os últimos serão os primeiros, mas a grande mensagem por trás daquilo tudo é que nós temos que, assim, não querer sentar atrás por sentar atrás, não querer nos esvaziar por nos esvaziar, mas justamente estarmos vazios para que o Cristo nos encha, não é? Nós temos que nos esvaziar justamente nessa epéctasis, não é? Assim, nos atirando com tudo que nós temos rumo à meta, não é? Então, assim, nós não podemos, agora só concluindo aquele raciocínio, nós não podemos sentar atrás, simplesmente sentar atrás, mas porque nós queremos que as outras pessoas também saibam como é sentar na frente. Que as outras pessoas sintam o amor de Deus, não é? Então, cara, e agora, como já estamos falando de São Paulo, eu queria abrir em São Paulo aos Romanos. Romanos ali, ó, debaixo de São João. E aqui eu queria ler o capítulo 8 com vocês. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou, em Jesus Cristo,
da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverstes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se os filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é a impaciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre a multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada?
Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daqueles que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Brabo demais, velho. Que isso. Quem nos separará do amor de Deus? Bravo, bravo. A, Merece, pra- cara, ele a partir merece. do momento que nós somos alcançados por Cristo, que Cristo nos alcança na corrida, quem nos separará do amor de Deus? Não é? Meu Que Deus. é isso, moço. Muito massa. Ai, ai, cara. E como acabou da gente ler aqui, né? No livro de Romanos, a cruz é um convite, não é? A cruz, ela é justamente, digamos assim, um começo, certo? Uma esperança de vida. Não é que nos convida a participar, não é? Não é, não é como se Cristo, ele tivesse, assim, nos redimido e tivesse ficado por isso mesmo, não é? Porque para sermos salvos, nós somos chamados a morrer com Cristo, não é? Nós somos chamados a sofrer com Jesus, não é? Nós somos chamados a, assim, não é como se o sacrifício de Cristo sendo ele suficiente, não é como se por ser suficiente ele tivesse nos, assim, nos eximido do dever da cruz. Mas na verdade é ele que nos proporciona, ele que nos dá a possibilidade, não é? Ele que nos convida a ser crucificados, não é? Então, enfim, não é que a gente possa buscar essa meta, né? Buscar o Cristo. Não é que a gente possa nos juntar ao Cristo, não é participar de Cristo, sofrer com Cristo e amar com Cristo, não é? Enfim, agradeço a todo mundo que participou aqui da call. Deus abençoe todos vocês. Rezem por mim, que é muito importante. Nossa fotinha, ou melhor, fotinho. Eu vou Tá parar. só, eu tô só vendo a brisa daqui, ó. É pra eu parar aqui? Pode parar? Interromper a Pode gravação? parar a gravação. Ei, pessoal, calma aí, calma aí. Ó, tu já parou a gravação? Calma aí. Não, eu ainda tô gravando. É pra eu parar? Ó, é o seguinte, pessoal, todo mundo que tá vendo pela gravação. Agradeço a todo mundo de vocês que ficaram o quê? Mais de 1 hora assistindo essa gravação aqui, certo? Espero que tenham gostado da call, né? Apesar de vocês não tiverem podido, né, participar ao vivo, né? Mas vocês participaram da call postumamente, digamos assim, né? Assim, depois, né, da call, certo? E posteriormente, né? Porque posteriormente tem um peso de morte, né? Enfim. E, enfim, rezem por mim também, vocês, certo? Vamos tirar agora nossa fotinha, né?